Então, pessoal, assistimos um vídeo que ele traz algumas explicações bem interessantes aí sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Então, como nós sabemos, em termos assim globais, né, mundiais, nós tivemos duas guerras, né? A primeira e a segunda, e nós tivemos também aquele confronto, né, aquele conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos da América, depois da Segunda Guerra Mundial, um período longo, né, que foi chamado de Guerra Fria, né, porque a União Soviética e os Estados Unidos nunca entraram em guerra, de fato, mas eles sempre estavam em lados opostos, né? Qualquer conflito no mundo, qualquer situação de conflito, logo que os Estados Unidos se manifestava, né, de um lado, a União Soviética se manifestava de outro lado. Então, olhando assim, de um modo mais simplório, parecia que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles estavam procurando defender um outro país, né, mais fraco naquele conflito, né? Mas, na verdade, né, se a gente for pesquisar a fundo e ver, esses conflitos eles são provocados, né, por esses países com mais potência, com objetivos de lucrar, com objetivos financeiros, né? O mundo, né, na época da Primeira Guerra Mundial, né, os anos aí que antecederam a Primeira Guerra Mundial, o mundo estava numa situação muito boa, né? Uma época muito boa. Tanto é que ficou conhecido, né, como Belle Époque, né? Ou seja, a bela época. Muita prosperidade, a Revolução Industrial, né, ganhando cada vez mais proporção, modernizando cada vez mais as indústrias, né, o maquinário, e abrindo o mercado, né, em tantos lugares. Então, o mundo vivia uma época de prosperidade, uma época muito boa, mas isso não era suficiente, né, porque sempre houve, né, aí no íntimo, né, no coração dos seres humanos, aquele negócio de inconformidade com a situação. Não, tá bom, mas pode ficar melhor. Tá legal, a gente está ganhando bastante dinheiro, mas a gente pode ganhar muito mais dinheiro. Se a gente tiver um domínio maior lá nos países, nas regiões da Ásia e da África, né, que são países ainda subdesenvolvidos, nós vamos lá e vamos ganhar muito dinheiro. Então, essa situação que está boa, ela pode ficar muito melhor. E aí vamos fazer, então, uma guerra, e a gente vencendo a guerra, a gente vai ficar muito poderoso, muito potente. Então, essas ambições aí, né, por possuir, por dominar, por conquistar, é que levam as pessoas a realmente a guerra, né? Então, esses conflitos aí entre países, né, e a Alemanha agora se unificando, né, ela se levanta como um país muito forte, muito potente. Aliás, eu queria assim, deixar para vocês aqui uma reflexão, né, sobre a Alemanha. Hoje nós temos o país alemão como uma das maiores potências do mundo, né? Ela não está em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro lugar, mas ela está ali entre os 7 maiores do mundo, e é um país relativamente pequeno, né? Sua extensão, assim como todos os países da Europa, tirando a União Soviética, né? Que é um país muito grande, né? Inclusive a União Soviética, no caso a Rússia, né? Agora, ela, mesmo não estando mais nesse bloco, né? Que era o chamado de União Soviética, então aqueles países eslavos ali, que a Rússia tinha ali uma confederação com eles, mas ainda assim mesmo, o país, né, chamado Rússia, é enorme, é muito grande, e ele está em dois continentes, né?
A Rússia ela está na Europa, né? Tem a parte europeia da Rússia e tem a parte também da Ásia. Ela está em dois continentes, ela está na Europa e está na Ásia, né? Então, ali os montes Urais, né, que chamam, que fazem a divisão dos continentes, europeu e asiático, eles passam por dentro da Rússia. Então, uma parte da Rússia está no continente europeu e a outra parte no continente asiático. Então, a Rússia é um país muito grande. Mas o restante da Europa são países relativamente pequenos. E a Alemanha também é um país relativamente pequeno. Então, se a gente for pensar, como é que pode, né? A Alemanha, ela se envolve como ator principal em duas guerras, né? Primeira Guerra Mundial, ela perde, né? Chega um momento em que praticamente o mundo todo se volta contra ela, derrota, ela perde. Aí ela tem que pagar uma indenização exorbitante, porque daí os países que venceram, né? Inglaterra, França, Estados Unidos, enfim, os aliados, mas os principais são esses, cobram da Alemanha o que eles querem cobrar, né? Lá são milhões e milhões que a Alemanha tem que pagar como indenização pela guerra, porque eles perderam e então eles foram culpados dos prejuízos que o mundo teve. Tá? Pagaram. Aí a Alemanha se envolve na Segunda Guerra Mundial, que depois nós vamos estudar de novo. Outra derrota, né? Outro gasto tremendo e outra derrota tremenda. E, novamente, mais prejuízo, né? Perde a guerra. E, no entanto, hoje a Alemanha está entre as maiores potências mundiais. Então, com dois envolvimentos em duas guerras de proporção continental, e a Alemanha ainda hoje é um dos países mais ricos do mundo, né? Aí a gente faz uma comparação com o Brasil, por exemplo, né? Que, claro, evidentemente já existia na época, já na Primeira Guerra Mundial, nós já tínhamos o nosso país aqui independente, né? E republicano, na Segunda também. Embora o Brasil tenha se envolvido na Segunda Guerra Mundial, mas assim, de longe, mandando soldados, né, para guerrear lá na Itália, né? Aqui dentro do nosso território não tivemos maiores prejuízos e, assim, invasões, né? E assim, ainda assim, hoje o Brasil é um país que está aí, né? Capengando, com dificuldade, né? Não é mais um país subdesenvolvido, mas também não é um país desenvolvido, né? Um país em desenvolvimento, né? Que se chama, né? Então, a gente fica pensando como é que pode, né? Se esses países ali, tantas vezes foram invadidos, foram praticamente destruídos, e hoje ainda assim, estão como potências mundiais, e nós aqui, que não tivemos nada disso, estamos com dificuldade, né? Então, a gente, às vezes, não encontra uma explicação racional para esse tipo de situação, mas uma delas, talvez a mais forte, seja a questão política, né? Talvez lá os governantes deles são mais patriotas do que os nossos, né? São mais dedicados do que os nossos, são menos corruptos, né, do que os nossos, porque inteligência é uma coisa que todo mundo tem, né? Tem lugares que a tecnologia se desenvolve mais do que outros e tal, mas inteligência todo mundo tem, nós também temos. E nós, no entanto, estamos muito longe de ser um país realmente desenvolvido. Então, algum motivo deve ter, né, para que isso aconteça. Mas é importante saber aí sobre as guerras, né, e no caso agora sobre a Primeira Guerra, que a gente está estudando, que sempre essas coisas têm um motivo econômico, político e econômico. Então, tudo, né? O mundo já nos deu provas, né, suficientes para nós entendermos que em tudo existe um interesse
financeiro e político, né? Então, esses dois interesses são muito fortes. Tem também a questão religiosa, que já foi mais forte no passado, mas junto com essa questão religiosa vinha também a questão econômica, financeira e tal. Então, hoje, a religião não tem mais essa influência no mundo todo, mas a economia, né? A economia e a política continua tendo essa influência. Então, a maioria das pessoas que guerrearam ali nas guerras, eles nem sabiam por que estavam lá guerreando, né? Eles eram simplesmente enviados para o seu país, para defender o nosso país, porque estavam atacando o nosso país e tal. Mas o motivo, né, deles irem lá para a guerra e morrerem, não era sabido, né? Pela maioria dos que foram para a guerra, não sabia qual era o motivo. Eles pensavam que estavam lá por um patriotismo, para defender o seu país, porque o seu país estava sendo atacado, e, na verdade, eles estavam lá para defender os interesses das suas lideranças, né, ambiciosas, que queriam mais poder, mais projeção, né, mais domínio, enfim. A ideia imperialista, né, de grandes impérios, de um país se tornar um grande império, dominar grande parte do mundo, era muito forte na época, muito forte ainda, né? Logo depois das descobertas do novo mundo, e, enfim, veio esse interesse, né, muito forte, já que as Américas estavam mais ou menos resolvidas aqui com as suas independências, então eles voltavam aí a sua carga para a África, né, e para a Ásia, né, que é um país onde eles tinham condições de ter muito lucro ali através da intervenção deles naqueles países. Certo, pessoal? Eu vou passar para vocês aqui 2 videozinhos bem curtos, que são cenas gravadas, né, cenas reais da Primeira Guerra Mundial. Então, são vídeos com o som de pouca qualidade, com imagem preto e branco, né? Essas imagens em preto e branco eram as imagens que nós, né, quando nós tínhamos aí a idade de vocês, nós assistimos na televisão, quando a televisão chegou, né? Porque no começo nem tinha televisão ainda, né? Quando eu era bem criança, ainda não existia televisão, não. Pelo menos na região onde a gente morava, não tinha. Depois, quando a gente começou a assistir a televisão, até 1970, as imagens eram essas aí que vocês vão ver agora. E aí, depois de 70, começou a vir, então, a imagem colorida e tal, e foi melhorando, e hoje nós temos uma qualidade de imagem muito boa, né? Mas, na época, o bom, né, o moderno, o desenvolvido era esse aí que vocês vão ver agora.